vamos aqui dar início a mais uma live, literalmente ao vivo pelo Instagram. No YouTube ela não é ao vivo, no YouTube ela é gravada, então isso é uma gravação que você está vendo aqui no YouTube, pessoal, é uma gravação de ontem. Então, hoje é 15, então do dia 14, hoje é 15 para o YouTube, para o Instagram hoje é 14. Então, pessoal, boa noite, vamos chegando aí, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Eu quero integrar algumas ideias para vocês, para dar subsídio, para poder atender, tá? Então eu quero dar subsídio para vocês atenderem, colocarem essas informações dentro do bojo, dentro do escopo de possibilidades, né, para a sua avaliação, e além disso também, até mesmo para ter um subsídio intelectual e entrar em discussões para você ter argumento. Eu vou explicar o que eu quero dizer, mas vamos lá. Antes de mais nada, vamos começar aqui. Primeiro, a aula de hoje é o corpo fala. Eu já dei uma aula, aliás, eu já dei esse tema, essa temática, né? A aula nunca é igual porque isso é o assunto, né? As informações que compreendem essa condição, esse tema, são ilimitados. A gente pode ficar aqui um ano inteiro que a gente não vai desovar tudo que precisa em relação a essa temática. Então, o que eu quero dizer é, primeiro, por que eu vou dar essa aula hoje? Por que esse tema surgiu? Porque, repito, eu quero dar um subsídio intelectual para você ter isso como ferramenta de avaliação e também até para poder ter argumento em processos eventuais de discussão sobre alguns temas que o pessoal está trazendo aí, que são bem interessantes. Quer dizer, tem um pessoal aí, fisioterapeutas, eu sou fisioterapeuta, tá? Que abriu uma discussão sobre ventosa. E eu acho que eles, não sei, deve ser isso, mas sei lá, como eles não entendem muito do que a gente entende, então eles consideram a limitação deles como sendo os acupunturistas limitados, entende? Então é bem uma coisa muito comum hoje em dia, que é aquela situação onde você desloca ao outro, você transfere ao outro aquilo que você é, né? E então você fala muito mais de você quando você ataca a pessoa do que qualquer outra coisa. Então o que eu quero dizer é, uns 2, 3 dias o pessoal está falando muito sobre listas de discussão, que ventosa não pode, ventosa é isso, ventosa é aquilo, que ventosa não tem comprovação científica, que isso, aquilo, aquela coisa. E até meu nome colocar no meio lá, enfim. Eu não entro nessa discussão, eu não sei nem quem são essas pessoas. Então, se essas pessoas estão me assistindo, não preciso se sentir lisonjeadas ou assim, nossa, tá falando, não estou falando de ninguém porque eu não conheço, mas eu quero aqui esclarecer quem está aqui. Primeiro, a ventosa terapia é um procedimento feito há milhares de anos, e também não é por isso também que ela tem que ser feita, né? Quer dizer, não é porque o Phelps faz que a gente faz, não é porque também o chinês fazia há 5.000 anos atrás que a gente vai fazer, a gente faz aquilo que tem relevância. A relevância científica, ela é importantíssima, e ela tem, né? A ventosa terapia tem relevância científica. Obviamente, existem inúmeros estudos aí mostrando a sua relevância, ponto. Mas quando eu quero atacar a ideia e a pessoa dona da ideia, você sempre vai encontrar pessoas que vão falar, isso não tem comprovação científica. E quando você vai argumentar, tipo, como não? Esse artigo, esse, não, esses artigos não são assim o assado, então para mim não servem. Quer dizer, por mais que você mostre o artigo, um peer review de uma revista ou de um instituto indexável, né? Você sempre vai encontrar esse argumento, não é cientificamente provado, não é. Isso é chato, mas enfim, vamos lá. Quem é acupunturista de carteirinha entende que comprovação científica é relevante e importante. Contudo, a maior comprovação científica que você tem é o bom senso.
E o bom senso está na clínica, está em você atender, observando seu paciente dia após dia, sabendo que ele está melhorando, como ele está melhorando e por que ele está melhorando. Então, como aqui eu trabalho de uma maneira sem ser politicamente correto, mas a gente tem que ser também educado e polido, é importante dizer que é preciso estudar um pouco mais para falar da terapia do outro. E por isso, então, eu trouxe esse tema de hoje, que é o Corpo Fala, porque eu vou aproveitar para mostrar um nível de entendimento que, às vezes, alguns profissionais colegas que não são acupunturistas ainda não têm. E por isso, essa caricatura que colocam, é bruxo, veste com magia, mexe com voodoo, esse cara do voodoo, essas bobagens que eu escuto sempre, desde menino. Quem sabe a gente consegue mostrar para 2 ou 3 aí que não é bem assim. Então vamos entender. Boa noite. Então, a nossa aula de hoje se refere à questão do corpo falar, a questão da mudança da postura, a questão da mudança da anatomia a partir das energias, a partir do meridiano, a partir dos acupontos, a partir de uma consciência. Então eu quero fazer aqui vocês entenderem que um corpo físico ele é apenas uma caricatura, ele é apenas a ponta rústica de alguém, de um eu, de uma persona, vamos dizer assim, que eu chamo de consciência, que essa consciência habita esse corpo, ela é dona dele, então ela faz tudo que ela quiser, ela pega com a mão, ela movimenta, ela fala, ela se comporta, então ela pensa, ela sente, ela age, entendeu? Então quando eu começo a entender esse contexto, quando eu começo a perceber que existe algo além do físico, eu preciso, para aprofundar e tornar isso uma verdade, eu preciso buscar outras ciências, especialidades, outros paradigmas para poder se unir ao nosso e de uma maneira mais racional explicar isso. Então, eu particularmente tenho os meus paradigmas, os meus conceitos, estão todos aí escritos nos meus livros, mas eu quero dizer que a estrutura física, ela depende exclusivamente da forma em que você pensa, você sente e age. A estrutura física é o resultado desse conjunto de elementos que formatam a sua manifestação. Então, a estrutura física, seja a estrutura num sentido global, geral, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, se você tem ou não algum tipo de anomalia, vixe Maria, anomalia ou algum tipo de variação anatômica, isso tudo depende da forma que você age, então depende do seu temperamento. O seu temperamento é um tronco que emana comportamentos produzidos a partir de manifestações, e essa emanação se dá pelas energias. Então pense comigo e preste atenção. Tudo que eu penso estará unido, linkado a uma emoção que estará reverberando numa ação a partir das energias que estão dentro dos seus meridianos. Então existe uma rede energética permeando o seu corpo, a parte superficial, né, bem na região, na face externa do seu corpo, e na face interna. Essa rede de energia é formulada por um sistema automático, um sistema que ele funciona sozinho. Você não tem que fazer nada para ele funcionar. Nada, ele vai funcionar à medida que você manda funcionar. E esse mandar funcionar depende do que eu estou falando, de você pensar, sentir e agir. Então, se você está aqui me assistindo, você ou eu, nós produzimos manifestações o dia todo. E essas manifestações, ou o modelo de manifestação, é constituído de pensamentos, emoções e energias, ponto. Então, cada um produz um tipo, cada um produz um modelo. E isso vai passar para a esfera física, vai se relacionar ao cérebro, vai se configurar no cérebro, para você, a partir de neurotransmissores, ter a ideia do que você está pensando. Então, na minha visão, você tem uma estrutura física que é comandada por uma estrutura energética chamada consciência, e você está ali. Já expliquei aqui a questão do rádio e do radialista. Então, você tem um radialista lá na rádio, ele fala lá, você escuta no rádio. Então, essa transição da informação é a mesma coisa que a gente teria aqui como um exemplo de analogia, obviamente,
como a gente teria aqui dentro da questão consciencial e da esfera física. Então a esfera física é reflexo da sua consciência. Entende? E deste modo eu configuro a teoria psicoenergossomática. Pronto. Mas aí, o que acontece? Um belo dia eu estava passeando pela Amazon, ali no site da Amazon, e encontrei esse livro, Trilhos Anatômicos. Eu já tinha feito um conjunto de aulas, mais ou menos umas 10 ou 12 aulas, sobre tendíneo muscular e fáscias, né? E fiz ali uma bela consideração, mas me faltavam ainda alguns subsídios. Eu estudei muito Bienfat na minha época de fisioterapeuta para entender a postura, né, corporal. Eu estudei muito Bienfat. E Bienfat já falava que em cada região do seu corpo nós temos escondido, se houver tensão, se houver retração, se houver algum tipo de alteração postural, essa alteração postural esconde algum tipo de sentimento inconsciente. Então o corpo, ele não só o cérebro, mas também o corpo, ele assimila sentimentos inconscientes que eu não quero ou não posso trabalhar com eles ainda a nível consciente. Então você tem aí uma literatura vasta falando sobre essa condição que eu acabo de falar aqui pra gente, e a gente vai começar a falar, que é a mudança da postura, que é o seu corpo fala. Qual o intuito? Eu repito para quem está chegando agora. O intuito é te dar subsídio para você poder argumentar com seus pacientes, com seus coleguinhas e também argumentar durante a sua avaliação. Então vamos entender. Qualquer alteração postural está diretamente envolvido com a forma de você pensar, sentir e agir. Qualquer uma. Então não adianta eu entender de uma lombalgia ou de uma escoliose. Até teve muita pergunta hoje sobre escoliose, tiveram duas ou três perguntas sobre escoliose, porque é um tema muito, muito específico, né, para ter pergunta. Então não adianta eu entender só da questão física que causa uma escoliose ou que causa uma rotação, entender ali da liberação miofascial, que é bacanérrimo, é perfeito. Eu conheço vários profissionais que são assim muito bons no que fazem em relação a essa técnica, muito bons. Mas para mim, o entendimento que eu vou colocar aqui para vocês e que eu já escrevi sobre ele neste livro, ele supera o entendimento da questão da liberação miofascial, das teorias ali da postura e tal. Por quê? Por que ele supera? Porque ele traz um conceito energético, ele traz um conceito consciencial e um conceito psíquico, que é a realidade, na minha opinião. Então eu vivo isso. Tudo para mim tem relação com a psicoenergossomática. Pronto, acabou. Daí, o cara fala assim, mas ventosa não funciona. Ok, você pode defender seu peixe falando que ventosa não funciona, mas chefe, eu vou te falar, você está cometendo uma bela de uma injustiça com uma técnica e com vários profissionais que poderiam estar te ajudando e você os ajudando. Quer dizer, ao invés de falar que algo não funciona para falar que o seu funciona, por que você não tenta entender o que é aquilo, até para poder ter subsídio e falar que não funciona? E quando você for entender, e dependendo com quem for entender, você vai ver que funciona e que tem uma questão energética envolvida e que existem meridianos, até porque as fáscias que interligam, né, as partes do corpo a partir dos músculos, então as fáscias que ligam um músculo no outro, elas estão diretamente relacionadas à anatomia dos meridianos. Esse livro é perfeito, ele é maravilhoso, mas esse livro não fala das energias, mas ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, quando eu trago um conceito alinhado, integrado com as questões miofaciais, com a questão da postura, com alterações posturais, e falo das energias e falo da questão consciencial, nós aqui estamos muito mais avançados do que em quem só está pensando ainda aqui, apesar disso aqui ser maravilhoso. Então eu começo a minha aula avisando a você que o nível de raciocínio que aqui nesse canal nós temos é muito superior ao raciocínio mais raso, que é feito só quando eu analiso o corpo, mas eu tenho que respeitar, porque é uma obrigação da minha pessoa respeitar quem trabalha e quem pensa, né, ou se sente
ali limitado e quer falar de uma técnica que não conhece. Então vamos lá. Você vai pegar o seu meridiano da vesícula biliar e vai entender que esse meridiano cobre a face lateral do corpo, então ele nutre os músculos da cadeia lateral. Esses músculos estão interligados por fáscias. As fáscias e a aponeuroses, elas são, como eu posso dizer, elas são formadas por colágeno, elas são uma camada fina, uma película, vamos dizer assim, fina, organizada no nosso corpo, que une um músculo ao outro. E essa união, ela vai oferecer um contato, obviamente, do alto com baixo, coisa que o meridiano faz, né? E além disso, essa união, ela vai oferecer também uma capacidade maior de contração e de eficiência nessa ADM, ou nessa amplitude de movimento. Então, quando eu tenho uma cadeia muscular montada, essa cadeia está livre, e essa liberdade se dá por uma hidratação melhor da face, um alongamento interessante do músculo e tal, quando eu tenho uma boa forma muscular e uma boa função muscular a partir da sua força e elasticidade, eu consigo ter uma amplitude de movimento melhor, eu gasto menos energia e assim vai. Contudo, até aí, nós temos informações maravilhosas, só que essas informações começam a ficar muito melhores quando eu estou relacionando tudo isso à questão energética, onde eu pego a face lateral ou a cadeia muscular lateral e relaciono ela à vesícula. A vesícula biliar é uma víscera energeticamente ligada ao fígado, e o fígado e a vesícula biliar tomam conta de uma questão ou de uma rede, né? De uma rede cognitiva, digamos assim, relacionada à indecisão, relacionada à raiva, relacionada à frustração. Então, se eu começo a entender que o componente rotacional do corpo depende da vesícula, eu começo a entender que problemas posturais nesse componente rotacional pode estar ligado a uma questão emocional da vesícula. Então, eu começo agora a perceber que a alteração postural em rotação tem relação com a vesícula e com o fígado. Por quê? Porque o fígado em desequilíbrio influencia a vesícula diretamente. E se a vesícula está em desequilíbrio, ela estará influenciando o seu meridiano, que por sua vez, isso que é legal, que por sua vez, quando o meridiano diminui ou aumenta a sua capacidade de nutrir um músculo, né? Então, quando eu diminuo a nutrição, eu tenho uma deficiência. Quando eu aumento, eu posso ter uma hiperatividade, uma tensão e assim vai. O que importa entender é que quando a vesícula está fraca, eu terei natural, né? Um enfraquecimento dessa musculatura lateral, de um dos lados ou dos dois, que eu vou perder capacidade de dissociar a cintura quando eu estou andando. Então a vesícula biliar, a partir da sua anatomia energética dada, oferecida pelo posicionamento lateral e em zigue-zague do seu meridiano, nutre energeticamente os músculos que vão formatar o componente rotacional do corpo. Glúteo máximo, glúteo médio, oblíquo interno, oblíquo externo, todos os músculos que formatam o componente de rotação do tronco, do quadril, principalmente tronco e quadril, vão ter uma relação direta com a vesícula, que quando essa vesícula está fraca, por conta talvez de um fígado fraco, eu terei uma alteração postural nessa região. E essa alteração postural se dá ou é oferecida por uma condição de desequilíbrio, ponto. Contudo, entendam lá, quando eu tenho as fáscias interligando os músculos e formando uma cadeia só de estrutura, então eu tenho uma condição miofascial ou uma cadeia miofascial, eu tenho que entender que um meridiano de energia, ele está configurado biologicamente dentro de um sítio histológico formado por colágeno, formado por colóides e formado por água ionizada. O que é isso, né? O que é colóide? O que é água ionizada? O que é colágeno nesse sentido? Quando eu pego esses três elementos e junto, eu tenho os três ingredientes unidos para formar a face. Então, uma fáscia, ou uma rede miofascial, depende dessa estrutura que eu acabo de dizer. O que é colóide? Colóides são proteínas mergulhadas, embebecidas ali em água ionizada e uma matriz extracelular, blá blá blá,
O colágeno é uma proteína formada por fibroblastos, e os fibroblastos eles têm uma relação direta com a estrutura energética da essência I ou do elemento terra. Então você vai começar a configurar agora simplesmente que onde há meridiano, que aqui ele chama de trilho energético, há a presença de uma rede, uma linha, um trilho, formado por proteínas de colágeno unidas por junções gap e células tubulares, capazes de plasmar a energia daquele meridiano em água ionizada e colóides. Então a matriz extracelular que o povo adora de falar e fazer não sei o que, de mobilização com os dedos, com gancho, não sei o que, essa matriz extracelular, essa rede miofascial, ela é formatada e sustentada pelos meridianos de energia. Então, quando eu pego uma ventosa e mexo nessa região, eu vou influenciar diretamente o local, descongestionando, deformando, provocando uma inflamação. Não interessa aqui porque eu não estou tratando, eu não estou fazendo, não é uma aula de terapêutica, né? Mas não me interessa o efeito que eu quero, mas quando eu pego uma ventosa, seja ela uma ventosa fixa, uma ventosa deslizante, eu estarei mexendo nessa rede miofascial que, por sua vez, ela é formada e sustentada pelas energias que estão passando, chegando do meridiano. De onde elas estão vindo? Elas estão vindo de uma central. Essa central é uma víscera ou é um órgão. Nesse exemplo da região lateral, dos componentes de rotação, é a vesícula. Então a vesícula ela tem ao redor dela um campo de energia capaz de sustentar a função dela e capaz de emanar essa mesma energia, seja por ressonância ou seja pelo seu próprio meridiano, a determinadas regiões, que nesse caso é lateral. Então, quando você agora vai entender a psicoenergossomática do processo, onde a gente une especialidades para explicar que a emoção chamada raiva, ela está presente dentro do contexto, ou ela é causada dentro do contexto da frustração, que por sua vez é oferecida pela indecisão. Eu tenho a indecisão sendo um componente que formata ou mantém ou sustenta a frustração, que vai deixar você nervoso. Quando você ou eu ficamos nervosos, né? Naturalmente ou normalmente eu estou frustrado, eu estava esperando alguma coisa de uma pessoa, de mim mesmo, e aí eu fico nervoso. Né? Você tem toda uma reação. Essa reação da raiva, ela está ligada mais ao fígado, mas a indecisão é que permite você ter raiva. A indecisão é o primeiro pilar. Quando você se frustra com a conduta de alguém ou com a conduta ou com a sua própria conduta, e essa frustração encaminha a sua manifestação para a raiva, é sinal que seu fígado está em desequilíbrio, a sua vesícula também, e os dois estão em desequilíbrios. Por quê? Porque os dois estão sendo alimentados por uma energia criada por uma condição chamada incoerência. Então, aquela consciência, aquela pessoa que é incoerente, fala uma coisa, faz outra, ela estará sempre criando situações para se frustrar. E essa frustração, normalmente, é oferecida, num primeiro elemento anterior, pela indecisão. A indecisão sustenta esse processo. Então vamos lá. Pense você e lembre-se você aí, pega o seu exemplo e veja quando é que você ficou muito nervoso a última vez. E comece a analisar você e veja o seu nível de decisão. Quem é decidido, quem tem decisão boa, não precisa acertar, mas ao mesmo tempo quando erra, não se frustra. Por quê? Porque vai corrigir aquele erro. Então é uma mudança de paradigma ou de conceito, você a partir de agora começar a pensar na condição onde a frustração é produzida pelo indeciso e a frustração empurra, encaminha, causa a raiva. E a raiva é uma emoção instintual que é provocada energeticamente pela subida do yang do fígado. Então, quando você tem um fígado baleado pela incoerência, você tem um fígado irregular. Essa irregularidade vai dissociar suas energias do fígado, o yang vai subir. Quando esse yang sobe, provocado pela necessidade de lutar, né? O que você faz?
Olha aqui, olha a minha postura de raiva, eu vou lutar. Então esse Yanti se sustenta aqui na região do trapézio, na região do ponto VB21, na região do ponto VB20, então eu encaixo aqui, ó, olha o que eu faço, eu encaixo aqui, eu encaixo o pescoço, eu encaixo a minha cervical e o meu queixo, então o pescoço ele fica alinhado, para poder o quê? Ter mais amplitude, uma base no ombro e fixada pelo trapézio também, mas no ombro e também no trapézio, uma base mais fácil para eu poder lutar, para poder bater, para poder me defender ou atacar, não importa. O que importa é que tudo isso foi criado por uma energia que sobe, se equipara, se equivale ou se relaciona com os pontos diretamente ligados àqueles dois órgãos, né? Dois órgãos não, mas um órgão e uma víscera, né? Na medicina chinesa a gente tem um órgão e uma víscera, que é vesícula e fígado. Então quando você assume uma postura corporal assim, você nem percebe. Você nem percebe. E você tá rodado. E às vezes seu pescoço também. Por quê? Porque você quer desviar. Entende? Então a raiva, fisiologicamente, ela aparece por excesso de testosterona, por uma condição da adrenalina, por vários fatores, por uma inoperância do lobo pré-frontal, que é nutrido pela vesícula, o meridiano da vesícula, para quem não sabe aí, meus colegas fisioterapeutas que ainda não fizeram acupuntura precisam fazer, eles precisam saber que aqui, nessa região, nesse ponto aqui, um VB14, eu tenho uma rede energética formulada, oferecida pela vesícula. E a decisão, ela é algo que depende da análise exterior, que é o que o lobo pré-frontal faz. O lobo temporal, o giro temporal médio e inferior, ele reconhece a face das pessoas. Então, todas as vezes que você tem ativo lobo pré-frontal, ou região pré-frontal, e região temporal, você está mexendo com vesícula. Decisão, visão. Então, quando eu estou com raiva, eu fico cego de raiva, porque o Yanti sobe e causa uma hiperatividade na cabeça, no meu cérebro, na minha mente, capaz de criar agitação. Então, essa agitação codifica uma circunscrição do sistema límbico em relação ao lobo pré-frontal. Então, as informações relacionadas ou a respeito do que é o discernimento, do que é racional, do que tem relação, do que é certo, elas vão ficar limitadas, elas não chegam aqui. Quer dizer, não briga com a pessoa não, você pode levar a pior. Essa informação não chega. Então você reage, você não age. E isso tudo é por causa do fígado, entende? E da vesícula indecisa. Então, quando eu começo a entender a medicina tradicional chinesa sobre um viés, um olhar da psicoenexomática, uma teoria que eu trago no meu primeiro livro, e tudo que eu estou falando aqui, eu exponho nesse livro aqui, você começa a entender que as dores causadas por alterações posturais são criadas naturalmente por uma condição relacionada à sua postura, emoção, e nesse caso a indecisão. Então, se você sabe a anatomia energética, você sabe que um órgão faz aquilo, um outro faz aquilo, fica muito fácil e coloca a teoria relacionada com a questão miofascial lá embaixo. Por mais que seja maravilhosa. Mas não dá, para mim, ficar só na parte física. Eu explico a parte física para você que precisar, com viés energético, com viés emocional e com alteração de postura. Me entende? Então, quando eu mexo na postura a partir de uma ventosa, ou com esse procedimento chamado ventosa terapia, e altero toda a configuração física, biológica, desse material de colágeno, desses colóides, dessa água ionizada, eu estou mexendo em meridiano. Por quê? Porque são os meridianos que criaram tudo isso, e não o contrário. Então, quando eu mexo com uma ventosa em qualquer região do meu corpo, onde o paciente tem dor, supondo que é o que mais a gente trata, você está mexendo, sim, em rede miofascial e no meridiano que a formou. Então não adianta querer, sabe, bruxo, não sei o quê, não ofende.
Não ofende quem estuda. O que nós temos que fazer é oferecer o conhecimento para quem precisar e quiser pegar e levar para frente. No mais, segue. Então eu estou oferecendo a vocês um nível de raciocínio para que você tenha subsídio intelectual para enfrentar a realidade das informações expostas aí fora, onde a ignorância impera. A ignorância intelectual é o plano que impera, principalmente no Brasil. As pessoas, para se promover, ela detona o outro. A técnica, a pessoa. Então, a questão é uma coisa criada na Rússia, né? Na União Soviética, na época, né? Vamos denigrir a reputação da pessoa. Quando você utiliza desse artifício de denigrir a reputação de uma pessoa, você está simplesmente repetindo algo que foi utilizado pelos principais massacres, né, do mundo. Então é bom também estudar história, é bom estudar sociologia, é bom estudar mais coisas e não ficar com essa cabeça limitada achando que liberação miofascial é o suprassumo. E não é. É maravilhosa, mas não é. Entendem? Não é. Então o cara quer, acupuntura. Não, gente, para com isso. Para com isso. Não precisa. Se quiser, vamos debater. Quer debater? Vamos lá. Estou aberto. Vem, vamos debater aqui, ó. No conhecimento. Entende? Então não dá. Eu estou passando para vocês esse tipo de informação, para vocês entenderem que não é só isso não. Qualquer alteração da sua postura irá se conciliar. É oferecida, é dada, é causada por uma condição do seu pensamento. Bienfá já falava isso, Suchá fala isso, mas o Suchá e o próprio Bienfá não caracterizam a questão energética. Não oferecem um modelo de alteração postural específico ligado a uma determinada emoção. Eu ofereço. Tá aqui, é só estudar. Quer ver? Aqui são figuras que a gente criou, são figuras inéditas. Olha essa postura aqui, eu explico a questão energética, ó. O ponto de acupuntura e tudo mais. Então, assim, por mais que tentem criar dentro da questão acupuntura, ventosa-terapia, algo que vai botar a gente para baixo, nós não estamos mais no nível que vocês acham que a gente está. Pelo menos não aqui. Se quiser debater, tô junto, tô bem, tô aberto. Vamos lá, me chama pro debate, chama aqui no direct. Aqui, ó, vamos montar um debate ao vivo. Quem tem que ganhar é só o espectador. E que eu tiver errado, eu reconheço. E vou aprender muito com quem quiser debater comigo, pode ter certeza disso. Mas é aquela coisa, né? Nós não estamos de brincadeira. Nós não estamos de brincadeira. Aqui, nós não estamos brincando. Ok? Eu não faço voodoo. Meus alunos não fazem voodoo. Nós não somos bruxos ou qualquer coisa que vocês tentam nos colar. Então, baixa a bola e senta na cadeira e aprende o que a gente já sabe. Ok? Ok? Então é isso. É isso. Essa live estará amanhã no YouTube e eu tô indo embora porque hoje é sexta-feira e hoje nós vamos receber convidados aqui em casa e aqui, ó. Tá ok? São 11 livros já escritos, tá? Não é à toa. Não é à toa. Domingo tem super live, ok? 8 horas. Domingo eu vou lançar o curso presencial, o primeiro aqui em Foz, e vou relançar o minibook de aurículo impresso. Você compra no domingo, segunda tá indo, porque ele já está pronto, ok? Vou relançar o minibook de aurículo, domingo, 8 horas, aqui no Instagram e no no YouTube, ok? Um grande abraço a todos vocês, bom final de semana, amanhã eu volto, talvez não às 8, às 11. De qualquer forma, estamos juntos, tá bom? Um grande abraço, gente, eu vou, porque Lohane me aguarda e nossos convidados também. Tchau, tchau, gente, um abraço. Tchau, YouTube!